Olá, devs! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro dia aqui da Next Level Week. A gente já passou pela etapa de introdução, configuração do projeto e configuração do nosso estado global com o Vuex. E hoje a gente vai começar de fato a parte dos componentes aqui da aplicação. Para hoje a gente vai trabalhar com a barra de experiência, com o profile e com os desafios completos, que nada mais são que aqui a barra de experiência que fica aqui em cima da aplicação, o profile, que é essa parte onde tem a imagem, o nome e o level, e os desafios completos, que ficam aqui logo abaixo do profile. E como eles funcionam? Bom, eu estou rodando aqui em localhost só para exemplificar para vocês. Então, quando a gente começar um countdown, a gente vai receber o desafio e a gente pode ganhar uma quantidade de experiência quando a gente completa um desafio. Então, quando eu ganhar experiência, podem ver que, nesse caso, como 140 era maior do que 64 de experiência, que era o necessário para subir de nível, eu subi o nível e fui para o nível 2. Então vocês podem ver que a gente teve a parte de desafios completos aumentando o seu valor em 1, a gente teve também o level, que era 1, virando level 2, e a experiência, que era 64, ela se transformou em 76 do segundo nível. Então a gente fez todo esse cálculo de quando a pessoa subir de nível, a gente vê a diferença do que sobrou de experiência do que ela tinha ganhado, do que ela precisava para subir de nível, e o restante a gente coloca aqui como experiência atual do nível que ela conquistou. E aí o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente não vai fazer toda a integração de completar desafios, countdowns, botões, a gente ainda não vai mexer nisso. O que a gente vai focar é em deixar pronto toda a parte da estilização e também da comunicação com o nosso estado global. Então a gente já deixou todos os estados preparados na aula anterior e nesse vídeo aqui a gente vai simplesmente criar os componentes e deixar eles já conectados com o nosso estado global. Dessa forma, no momento em que a gente fizer as funcionalidades nos próximos vídeos, todos esses componentes já vão estar preparados para se comunicarem com essas mudanças e de fato aí agirem de acordo com o que for esperado. No caso do Experience Bar, a gente vai ter essa movimentação da barra, as experiências trocando os seus valores. Aqui na parte de profile a gente vai ter o level sendo modificado dinamicamente e também os desafios completos para cada desafio que a gente completar. Então é nisso que a gente vai focar hoje, e lembrando que todos esses vídeos foram feitos em live, twitch.tv/maiatodev. Se vocês quiserem ficar por dentro de futuros projetos, me segue lá. E se você está gostando aí da semana, você chegou aqui no terceiro dia, comenta nos comentários do que você está achando dessa semana, o que você está aprendendo, se você está gostando. Feedbacks construtivos também são muito válidos. E também não esquece de deixar aquele gostei para ajudar aí toda essa semana e de ajudar o canal a crescer cada vez mais, e a compartilhar com o pessoal nas redes sociais, com amigos, e fiquem de olho aí nos próximos vídeos dos próximos dias, sempre ao meio-dia. Então, sem mais enrolações, bora pro código e espero que se divirtam. Bom, devs, então eu tô aqui com o VS Code aberto, da forma que a gente parou no vídeo anterior, onde a gente fez toda a configuração dos nossos estados globais e das mutações dos nossos getters. Então, se você não conferiu, dá uma olhadinha no vídeo anterior que está aqui na playlist. E nesse vídeo a gente vai montar nosso primeiro componente fazendo uso, né, de formas de a gente acessar os valores que a gente tem salvo no nosso estado global, que são métodos que o Vuex fornece para a gente acessar esses valores. E o primeiro componente que a gente vai começar montando é a barra de experiência, que fica no topo da nossa aplicação. A gente vai vir aqui, npm run dev. Se você tiver yarn, você pode simplesmente rodar yarn dev, que vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui para rodar. Ele vai fazer tanto o build do cliente quanto do servidor. E uma vez que esse build estiver finalizado, ele vai liberar a aplicação para a gente lá na porta 3000, que é onde a gente está escutando lá no browser. Então, uma vez que ele está rodando aqui, pode ver que ele fala aqui, ó, localhost 3000 é onde está sendo rodada a nossa aplicação. Então, se a gente voltar aqui e dar um F5, pode ver que agora aparece aqui o nosso Hello World bem básico. Então a gente vai começar fazendo a parte da barra de experiência, ok? Então, para isso, a barra de experiência ela é um componente que ela fica englobada. A nossa aplicação não depende da barra de experiência para ser renderizada. Ou seja, ela vai englobar todas as rotas que a nossa aplicação tiver. No caso, a gente vai ter uma só, mas se a gente tivesse várias, ela estaria visível por todas as nossas rotas. E como a gente traz essa funcionalidade aqui para o Next, né? Como a gente deixa um componente ser visível independente
da rota que ele for acessado. Para isso, a gente vem aqui na página de layout, na pasta de layouts, e pode ver que a gente já tem o nosso default.view. Aqui, por default, ele tem somente o Nuxt, que foi o que a gente... Ele tinha também alguns outros códigos aqui que a gente deletou, e deixou somente esse Nuxt. Esse Nuxt é um componente que o Nuxt traz para a gente, que significa que toda a rota da nossa aplicação, ou seja, todo o componente principal que for definido aqui nas páginas, vai ser renderizado no lugar desse Nuxt. Então, para a gente fazer a nossa Experience Bar, a gente primeiro vai englobar esse Nuxt aqui dentro de uma div. Então, eu vou criar aqui uma div. Vou colocar aqui meu Nuxt. E a nossa Experience Bar, ela vai ficar aqui acima do nosso Nuxt. Mas eu já vou deixar definido aqui no nosso componente como a gente faz aqui para o view entender que a gente está usando TypeScript. A gente vem aqui, escreve lang e coloca TS aqui. Então aqui ele já vai saber que a gente está trabalhando com TypeScript. E ao invés de a gente exportar um objeto normal, igual a gente viu em outros componentes, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai importar o view, o próprio view. A gente vai importar também a nossa Experience Bar, que a gente ainda não criou, mas a gente vai criar ela de algum lugar dentro da pasta de Components, ok? Então a gente já vai criar ele lá e a gente atualiza esse valor aqui. E em vez de a gente exportar um objeto, a gente vai exportar uma extensão do nosso view, usando esse view.extend, e aqui sim a gente vai colocar esse objeto. Então, em vez de a gente exportar o objeto diretamente, a gente exporta ele através dessa função viewExtend. E aqui, dentro esse objeto é como se fosse um objeto normal do view. Só muda que agora a gente tem um controle melhor do nosso TypeScript. Então, aqui eu vou colocar o nome para esse layout de default. E também vou colocar aqui quais componentes eu estou renderizando aqui nesse componente aqui. O Nuxt ele já é global, então a gente não precisa colocar. Mas o Experience Bar que a gente acabou de referenciar aqui, que a gente já vai criar ele, ele é externo, né? Então a gente precisa colocar ele aqui para que o componente tenha noção de que esse Experience Bar existe. Eu vou colocar algumas estilizações aqui para essa minha div, para a gente já começar a trabalhar com a estilização do projeto. Então, a primeira classe que a gente vai ter aqui vai ser a min-hScreen. Min-hScreen. Vou colocar também o maxWidth 5xl, que nada mais é que de 64 rands, ou seja, 1024 pixels. É o nosso width, é o nosso máximo de largura que nossa página vai chegar. Vou colocar uma margem no eixo X alto, ou seja, esquerdo e direito, a margem esquerda e direita automáticas. Então, a gente vai centralizar o nosso componente, porque as margens elas vão ocupar todo o que estava faltando para a nossa tela, já que o nosso componente vai crescer até 1024 pixels. Então, com a margem alto, o que passou de 1024 pixels, ele vai colocar margem, e com isso a gente centraliza o nosso componente. A gente vai dizer que ele é flex também, display flex. A direção desse flex vai ser de coluna. E além disso, a gente vai colocar alguns paddings. O padding no eixo X, que é esquerda e direita, é 5, que nada mais é do que 1.25 rem. E PY, que é top e bottom, a gente coloca 8, que são 2 rems. E esse MD PY10 significa o quê? Que a partir do min width 768 pixels, ele vai trocar o nosso padding no Y, na vertical, né, top e bottom, para esse aqui. E agora a gente tem que criar a Experience Bar, senão vai ficar dando erro aqui. Então a gente vai vir aqui em Components. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Atoms. O meu Experience Bar, na verdade, ele vai ser um átomo. Então a gente vai vir aqui e vai criar o Experience Bar.view. Então a gente pode já vir aqui atualizar Atomos Experience Bar.view. Então beleza, então a gente já deixou estruturado aqui o nosso elemento default. Lembrando de trocar aqui para TypeScript e trocar aqui por aquela mesma sintaxe que a gente tinha aqui, né? Importa o view e também exporta aqui esse view.extend. Então vamos só tirar o que a gente não precisa. Então a gente tem ele aqui. Então, o que eu vou fazer de template? Aqui eu vou colocar um H1 só para mostrar para vocês o Experience Bar. A tag style a gente pode deletar, a gente vai estilizar com o Tailwind. Então, salvando dessa forma, a gente vê agora aqui e atualizar, pode ver que agora apareceu aqui o Experience Bar. O que a gente vai colocar aqui para o nosso Experience Bar? Bom, como eu falei, a gente vai trocar esse H1 aqui
Então, header, já que ele vai ficar na parte de cima ali da nossa aplicação comportando-se como um header, para ter uma semântica um pouco melhor, a gente vai chamar esse wrapper, né, esse container de header, usando a tag header. Esse header, ele vai ter uma classe de padding bottom de tamanho 10, que significa 2.5 rem, ok? Lembrando que com a extensão do Tailwind, vocês conseguem apertar Ctrl espaço aqui, no caso do Windows, né? E ele vai mostrar aqui o que significa. Então, a gente vai colocar Display Flex e os itens center, beleza? Que é o Align Item Center. Então, é isso que eu vou fazer para o meu header. Vou ter aqui um parágrafo. Esse parágrafo ele vai ter uma classe TextSM, que é basicamente o tamanho da fonte que eu quero. Tamanho de fonte e tamanho de line height. E dentro desse parágrafo, a gente vai renderizar uma string, que vai ser o nosso XP inicial. Okay? E da onde vai vir esse valor de XP inicial? Vai vir do nosso estado global. E nosso estado global, lembra que ele chama XP e ele tem a propriedade start. Então, se a gente abrir aqui a store, vir aqui em challenges e aqui no index, onde tem a nossa parte de experiência, pode ver que a gente tem aqui o objeto XP com a propriedade start que começa em 0. Então, aqui embaixo do parágrafo, a gente vai ter uma div com a classe de margem x4 a partir do Media Query LG, que nada mais é que 1024 pixels. A gente vai ter o MX sendo 6. Então, a gente vai colocar flex 1. E aí, o background dele vai ser a cor gray line. H1 é para a gente ter um height de 4 pixels. E round de MD para a gente arredondar as bordas. Aqui dentro, a gente vai ter mais uma div. Vai ter a classe relativa. Ele vai fazer uma position relativa. Background verde, que vai ser a barrinha que vai crescer e diminuir baseado na quantidade de XP. E também de 4 pixels. Aí aqui eu vou ter um estilo dinâmico. E vou colocar aqui a propriedade width. Ou seja, eu estou criando uma variável chamada width. Que vai ser uma string para a gente conseguir colocar a porcentagem. Então a gente vai trabalhar com porcentagem aqui. E nada mais é que a current XP percentage. Esse current XP percentage nada mais é do que aquele getter que a gente tinha na nossa store, que vai calcular qual é a porcentagem de XP atual. E aqui dentro a gente vai ter um parágrafo com uma classe chamada TextSM, para o tamanho, né, do texto. Aqui vai ser absoluto. A gente vai pôr -right 4 e vou falar para ele ocupar o width dele ser o máximo do conteúdo que eu tiver. E vou dar um top 2 para a gente ter uma distância aí da barra. E aqui dentro eu vou colocar a seguinte expressão. A gente vai colocar um valor aqui dentro, que vai ser o valor da minha XP. E dentro desses parênteses aqui, eu vou colocar uma porcentagem, que vai ser um outro valor numérico. Então, para o valor da XP, vai ser a nossa XP atual. Novamente, vai acessar do estado global. E aqui, na frente, a gente vai colocar o current XP percentage. Ou seja, a gente vai mostrar o XP atual e em porcentagem quanto ele significa, baseado no XP final. A gente vai colocar mais um parágrafo, também com TextSM, que nada mais é do que o XP final. Então, a gente tinha colocado o XP inicial ali em cima, e agora a gente vai colocar o XP final. Então, dessa forma, a gente tem aqui toda a estrutura do nosso componente sendo feita. É claro que, se a gente tentar visualizar isso aqui no browser, vai dar erro, porque a gente não está acessando ainda esses valores, não está falando para o componente que esses valores existem. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no objeto de exportação e a gente vai fazer a seguinte coisa. Antes, a gente vai importar dois métodos, quer dizer, duas funções de ajuda que o Vuex fornece para a gente. Essas funções de ajuda permitem que a gente acesse de uma maneira mais simplificada os valores que estão na minha store, no meu estado global. E quais são eles? MapState e MapGetters. Então, o MapState ele vai ser responsável por... Você vai falar qual contexto, qual módulo você quer, caso esteja dentro de um módulo. Se for um estado que não está dentro de um módulo, você não precisa passar essa referência de módulo, beleza? E eu vou ter acesso ao aquele estado que eu pedi para ele. Então, eu posso virar para o MapState e falar, ó, me dá o XP do módulo de Challenges. E ele vai me dar. O MapGetters é a mesma coisa, só que para Getters. Então, eu falo para ele, ó, me dá o Getter de Current XP Percentage do módulo de Challenges, eu quero utilizar ele. Então, é para isso que serve. E como é que eu referencio como eu utilizo, né, essas funções aqui dentro do meu objeto?
eu vou colocar elas dentro de uma propriedade computada. É muito importante isso. Estados e getters, né? Ou seja, o map state e o map getters, vocês colocam nas propriedades computadas, ok? Porque elas são propriedades reativas de um estado. Então, aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desestruturar a execução do map state. A gente vai por aqui challenges, a gente dizer qual é o módulo que a gente quer. E aqui na frente vai ser o XP. Então, aqui eu estou falando para ele, ó, entra no módulo de challenges, pega o estado XP e fornece para mim uma propriedade computada que vai ser referência desse meu estado. E aí eu consigo ter ele reativo aqui no meu componente. E a mesma coisa para o MapGetters. Então, pode ver aqui ó, que eu vou ter o quê? O challenges de novo, porque eu estou acessando os getters do módulo de challenges. E aqui pode ver que ele também pede aqui um mapeamento. Opa, aqui um mapeamento, que é um array. Então, a gente vai colocar aqui o current XP percentage. Então, dessa forma, a gente mapeou os estados XP do módulo de desafios para o meu componente. E também mapeamos os getters, current XP percentage, do módulo de desafios aqui para o componente. Então, dessa forma, agora todas essas variáveis que estavam undefined, agora eles estão recebendo esses valores. Então, para ver se isso funcionou, a gente pode vir aqui no código. Pode ver que ele até está falando que está dando erro aqui, porque eu não tinha atualizado aqui. Então, uma vez que eu atualizei, pode ver que agora ó, o 0 XP, que seria o meu xp.start, tá aqui. O meu 64xp, que seria o meu xp-end, tá aqui também. E o meu hello world, que seria lá do index, é de um componente separado. Então, o meu experience bar é somente essa parte aqui de cima. Ah, eu quero testar a questão do se a barrinha verde está subindo, né? Então, pode ver que ele é um getter, current XP percentage. A gente pode vir aqui na nossa store, alterar o valor do nosso current, que é da onde o nosso getter é baseado. Então, por exemplo, ele tem 64, eu vou colocar que a nossa XP atual é 32. Então, colocando aqui e atualizando, pode ver que foi para 32 XP, ou seja, 50%. Então, está funcionando o acesso e também os nossos getters estão funcionando, o nosso acesso a esses estados estão funcionando. Então, é com isso que a gente monta a nossa barra de experiência. É claro que ela vai ser dinâmica, baseada nos desafios que a gente for completando, mas isso a gente vai ver em vídeos posteriores. Mas, da Experience Bar, é isso que eu queria trazer para vocês. A gente tem essa pasta aqui chamada Pages, e todo arquivo view que a gente colocar dentro dessa pasta Pages vai ser criada uma nova rota dentro da minha aplicação. Então, a rota principal, que seria a minha página inicial, ela é identificada por esse nome index.view. O que a gente vai ter nessa index.view para esse vídeo? A gente vai ter a parte também do profile e dos desafios completos. Então, antes disso, antes da gente fazer o profile, fazer os containers e tudo mais, eu quero mostrar uma coisa. No view, aqui no Nuxt, na verdade, se a gente quiser alterar alguma meta tag do nosso componente, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui um método aqui dentro do meu objeto chamado head. E aqui eu vou retornar um objeto. Esse objeto eu vou começar colocando como title home moved. Então, o que eu estou falando aqui? Isso aqui é algo que o Nuxt injeta para a gente. Ele está dando erro aqui por causa do TypeScript. A gente já vai consertar isso. Mas basicamente esse head ele vem de uma biblioteca chamada viewMeta. ViewMeta. Que vem que o Nuxt tem aqui instalado por default para a gente. Então, para funcionar esse head aqui, né, não dá esse problema de TypeScript que está dentro aqui, a gente vai fazer o seguinte. Aqui em cima, a gente vai criar uma interface chamada head, com um H maiúsculo, no caso aqui. E vou falar que eu quero ter a propriedade title, que é o tipo string. Então, eu venho aqui no meu head e falo que ele é uma função, né? Ele tem ele retorna, né, um objeto com essa propriedade. Então, eu estou falando aqui que o meu head é uma função, que tem o retorno dela sendo o tipo head, e esse head aqui nada mais é que um objeto que tem o title string. Então, eu retornei aqui title string, sendo uma string, né, que é home, essa barrinha moved. Quando eu salvar aqui, pode ver que agora está funcionando. E se eu voltar aqui para o browser e vir aqui na minha aplicação e atualizar ela, pode ver aqui em cima do meu browser, pode ver que está escrito home/moved. Então, é isso que eu fiz.
eu consigo alterar alguns metadados da minha página, né, para esse componente no caso, né, como ele é um componente de uma página, então a gente altera os metadados dessa página. Simplesmente retornando essas propriedades que eu quero modificar dentro desse objeto aqui. No caso, a gente só está mexendo com o title aqui. Mas se vocês quiserem editar outras propriedades, vocês podem olhar na documentação do view-meta, e aí vocês conseguem ver outras coisas que vocês conseguem modificar. Então, aqui a gente já faz essa modificação e já deixa com o nosso título da página, na verdade. Então, como eu falei, a gente vai precisar renderizar aqui os componentes de profile e de completed challenges. Para isso, então, a gente precisa referenciar esses componentes aqui no meu objeto de configuração desse componente, na propriedade components. E os componentes são completed challenges e profile. É claro que a gente ainda não criou eles, então vai ficar dando erro. Então, onde eu vou criar esses componentes? Igual eu fiz lá no outro, a gente vai importar eles aqui. Então, completed challenges. Ele vai vir de algum lugar dos meus componentes. E a mesma coisa para o meu profile. Ele vai vir de algum lugar. E de onde eles vão vir? O meu completed challenges, ele vai ser um átomo. Por quê? Porque ele é um componente relativamente simples e que não tem dependências de outros componentes. Então, eu vou colocar ele aqui dentro de átomos, completed challenges.view. E aí eu já vou deixar uma instância do view pronto aqui. Não. Tá. A gente já arruma aqui a parte do script e do template. Vamos deixar só o arquivo criado. Então, eu criei dentro de átomos. A gente vem aqui, átomos, completed challenges.view, certo? E onde a gente vai criar o nosso profile? O nosso profile, a gente vai criar ele dentro de moléculas. O que são moléculas? São conjuntos de átomos. Então, basicamente, é essa a definição aqui para o Atomic Design. Então, vou criar uma pasta moléculas e aqui eu vou criar o nosso profile. Então, aqui dentro, a gente põe aqui profile.view. No caso aqui do meu profile, vocês vão ver que eu não vou colocar nenhum componente externo, nenhum átomo aqui dentro. Mas por que então eu coloquei dentro de uma molécula e não de um átomo? Porque o componente profile, ele é muito suscetível a trabalhar com átomos dentro dele. Por exemplo, o rosto poderia ser um componente chamado avatar. Aquela parte de level up que tem a setinha poderia ser um componente próprio para renderizar somente aquele texto. Então, como ele tem a possibilidade de se tornar um componente que renderiza componentes mais simples, eu considerei ele uma molécula, mas pode ser que ela poderia estar em átomos para esse projeto sem problemas, porque a gente não utiliza átomos aqui dentro. Mas como tem essa possibilidade, eu já deixei em moléculas, caso vocês queiram fazer alguma refatoração aí e trazer esses componentes extras, beleza? Então, vou deixar aqui o profile também. Então, a gente criou aqui componentes, moléculas, profile.view. Então, beleza. Agora a gente tem eles aqui. Aí, como é que eu vou renderizar eles aqui? Primeira coisa que eu vou fazer para o meu index.view é criar uma sessão. Então, eu vou considerar isso aqui sendo uma sessão. A minha página, ela vai... Vou chamar ela como elemento principal de uma sessão. E aí, quais classes eu vou colocar aqui para ela? Peraí, deixa eu montar pelo menos a estrutura, depois já coloco as classes. Então, dentro dessa sessão eu vou ter uma div, e dentro dessa div eu vou ter aqui os meus profiles. Então, meu profile, e também o meu completed challenges. E vou deixar eles aqui. E aí a gente tem aqui nosso profile, nosso completed challenges, e agora eu vou dar as classes para esses meus containers para ele posicionar os meus elementos corretamente na página. Então, aqui na classe, para minha seção, eu vou colocar ela do tipo flex. Vai ser direcionamento de flex coluna. Porém, para mobile, né? Porém, para uma resolução de 1024 pixels para cima, eu vou colocar flex row. Ou seja, eu vou transformar o que era em coluna em linha. Vou transformar também, vou colocar flex zoom para ele ocupar todo o espaço disponível que ele tiver. Porém, do 1024 para frente, eu vou desabilitar esse meu flex zoom, para ele não ocupar todo esse espaço. E também, para 1024 para cima, eu vou colocar uma margem top de 16, que nada mais é do que 4 rem. E para uma resolução de 640 pixels para frente, eu vou colocar um gap horizontalmente, né, uma gap de colunas de 2.5 rem. Porém, para uma resolução de 768 pixels para cima, eu vou colocar esse gap de colunas em 5 rem, ok? Então, o dobro aqui do que eu tinha anteriormente.
Então, essa aqui é a estilização da minha seção. Para minha div, eu vou colocar aqui flex call. wfull é o width 100%, então eu vou ocupar todo o width disponível. Porém, quando for uma resolução de desktop para cima, eu vou colocar w meio. Nada mais é que 50%. Okay? Então, dessa forma, eu tenho aqui a estilização dos meus containers, que vão englobar aqui o meu profile e o meu completed challenge. Aí, então, depois disso feito, eu vou vir aqui para profile e a gente vai montar qual vai ser o nosso profile. Porque, por enquanto, a gente só montou os containers, mas a gente ainda não colocou conteúdo para eles. Então, como é que vai ser o nosso profile? Bom, eu vou começar aqui pela parte do script para a gente já pegar os valores dos dados que a gente precisa. Então, primeira coisa, transforma em TypeScript. E aí aqui eu vou importar view e também vou importar o map state, que a gente vai precisar dele para mapear um estado do nosso estado global aqui para o componente. A gente vai utilizar ali dentro do template. E aqui eu vou exportar default view.extend, o objeto aqui de configuração desse componente. E qual é esse objeto de configuração? Nada mais é que a propriedade computada. Antes, como eu tinha duas coisas sendo colocadas dentro da minha propriedade computada, que era o mapState e o mapGetter, então eu abri aqui um objeto e fazia a desestruturação desse meu mapeamento. Como aqui no caso eu tenho somente o mapState, eu posso fazer da seguinte forma. O meu computed nada mais vai ser do que a execução do meu mapState. E ele vai acessar o módulo de desafios, que é o challenges, e vai acessar a propriedade level, o estado level, no caso. Então, basicamente, com esse trechinho de código aqui, da propriedade computada, eu falo para esse componente ser reativo à propriedade level que está no estado do nosso desafio, do nosso módulo de desafios. Então, sempre que o level do jogador, né, do usuário, enfim, for atualizado, esse componente aqui vai ser atualizado. E qual que é esse componente? A gente vai ter uma div. Dentro dessa div, a gente vai ter uma imagem. Abaixo dessa imagem, a gente vai ter uma outra div. Essa div vai ser responsável por ter tanto um strong, que vai ser o nome que a gente vai pôr para o usuário, e também a gente vai ter o level dele feito aqui dentro desse parágrafo. E é isso que a gente vai ter de elemento. Então, a gente vai ter um container, div, uma imagem para renderizar a imagem, um outro container que vai ser responsável por englobar o nome e o level do usuário. Então, para essa primeira div, a gente vai colocar flex para ficar horizontalmente e item sempre para alinhar verticalmente os itens no centro. Na imagem, a gente vai pôr o source. Eu vou pegar aqui, vai ser a imagem do meu próprio GitHub. Vai ser a minha imagem. Se vocês pegam o repositório de vocês no GitHub e colocam .png na frente, vocês conseguem a imagem do perfil de vocês, do GitHub. Então, aqui eu estou colocando meu perfil. E aqui eu vou também ter, aqui no meu alt, eu vou colocar aqui o meu nome mesmo. E aqui eu vou pôr uma classe, quer dizer, algumas classes, né? Vão ser quais? Margem para a direita de 6, ou seja, 1.5 rem. W20, ou seja, eu vou ter um tamanho fixo para essa minha imagem de 5 rem, ou seja, 80 pixels. E H20 também, para ser uma imagem quadrada, mas eu vou transformar ela em redonda usando round de full, beleza? Então assim eu monto a minha imagem. Para o meu container do título, quer dizer, do nome do usuário, eu vou colocar flex coluna e wfull, para ocupar aí o espaço 100%. Aqui no strong eu vou colocar myAutoDev, que é o meu nome. E aqui de classes eu vou colocar a cor dele vai ser text title. Lembrando que esse sufixo title veio da configuração do Tailwind que a gente fez na aula, né? No vídeo de configuração. E aqui o tamanho dele é 2xl, ou seja, 1.5 rem. Aqui a gente já montou o nosso nome. E aqui para esse parágrafo, a gente vai colocar uma classe flex e item sample também. E aqui eu tinha esquecido de mais duas coisas que a gente vai colocar aqui. Mais uma imagem. Essa imagem nada mais é que icons barra level.svg. Esse icons, ele está considerando a pasta static, ok? Como a gente está colocando diretamente aqui icons barra alguma coisa, ele vai procurar esse icons dentro da minha pasta static. Então, dentro de static a gente tem icons, que é o que a gente colocou aqui, e dentro de icons a gente tem level.svg. Então, ele vai pegar esse arquivo dentro lá da static. Aqui no alt, eu vou colocar level, e aqui uma classe de mr2. E aqui a gente vai ter mais um span,
E de classe, a gente vai por text base. Nada mais é que um rem, ou seja, 16 pixels. E o valor dela é o texto level normal, texto level escrito normalmente. Porém, na frente desse texto, a gente vai fazer uma interpolação de uma expressão aqui, que o view vai renderizar o resultado dessa expressão. Essa expressão nada mais é que o acesso à variável level que a gente definiu aqui. Então, aqui a gente já tem acesso. Aqui, todas as propriedades, métodos que a gente define aqui dentro da nossa tag script, a gente consegue acesso a elas dentro do template sem precisar utilizar o this. Esse this ele é utilizado aqui dentro do nosso objeto, igual eu comentei no meu curso de Vue, que eu comento sobre ele na primeira aula, no primeiro vídeo, né? E aqui no caso aqui do componente, a gente não precisa. Então a gente põe só level e ele já vai fazer esse mapeamento desse level aqui da propriedade computada aqui para o meu template. Então aqui eu consigo ter acesso ao meu level, beleza? Então com isso a gente consegue montar o nosso profile. Agora a gente vai montar os desafios completos. Então, novamente, vamos aqui pegar a mesma estrutura que a gente pegou aqui desse script, que vai ser bem parecida no meu Completed Challenges. Eu vou colar aqui. Só que em vez de eu acessar o level, eu vou acessar o Completed Challenges. Também é um estado no nosso estado global e representa a quantidade de desafios que foram completas. Então, beleza, a gente já fez a estruturação, eu já tenho acesso a esses dados. Então, como é que vai ficar a visualização desses dados? A gente vai ter uma div. Dentro dessa div, a gente vai ter um parágrafo. Eu já vou até colocar aqui, ó, vai ser o texto Completed Challenges. Abaixo desse parágrafo, eu vou ter outro parágrafo. E aqui ele vai renderizar de fato a quantidade de desafios completos. Então, eu vou fazer a interpolação novamente com as duas chaves e vou acessar essa minha propriedade computada que foi mapeada pelo MapState. Igual eu expliquei no vídeo passado, o MapState ele vai acessar, nesse caso, né, nessa forma de se escrever o MapState, ele vai acessar o módulo que eu defini aqui, chamado Challenges. Esse módulo ele precisa existir na minha Store, então ele já foi configurado. Então a gente está acessando o módulo Challenges e dentro desse módulo Challenges o estado com o nome Completed Challenges. E aí ele vai virar uma propriedade computada, e aí eu coloco ela aqui e faço essa referência. Para esse parágrafo aqui, a gente vai ter uma classe chamada text2xl. Para esse outro parágrafo aqui, eu vou ter uma classe chamada textlg, então, de tamanhos diferentes. É para dar uma ênfase maior ao número do que ao texto em si. E aqui, na minha divisão, né? Na minha divisória, quer dizer, que vai ser o meu container, aqui no caso, a gente vai ter algumas classes, que vai ser para fazer o displayFlex, para fazer o justify between entre os elementos, ou seja, para colocar um elemento de cada lado do container. Aí tem center, para a gente alinhar eles verticalmente no centro. Uma margem, um padding bottom de 1.25 rem. Uma border embaixo, né, uma border bottom 2, que ela significa de 2 pixels, ou seja, esse border B2 é basicamente border bottom width 2, ok? Para pôr a cor, a gente vai colocar border gray line, e aqui também a gente vai colocar uma margem top de 8, que nada mais é do que 2 rem. Porém, numa resolução de 1024 para cima, a gente coloca uma margem um pouco maior, de 3.5 rem, e a fonte de todo desses meus parágrafos que estão aqui dentro vai ser fonte medium, que é fonte wave 500. Wave 500. Então, assim a gente monta a estilização do Completed Challenges. Então, se a gente agora for lá para a aplicação e der um F5 aqui, já tinha sido renderizado, na verdade, então pode ver que agora a gente tem o nosso profile aqui e nossos desafios completos aqui. E para ver eles atualizando lá, vamos entrar aqui na nossa Store. Então, a gente vai entrar no módulo de desafios. A gente tem a nossa história aqui dentro. Vou por aqui, por exemplo, desafios completos 5 e também o meu level como, por exemplo, 10. Então, na hora que eu renderizar aqui e atualizar, pode ver que agora eu estou level 10, Completed Challenges sim, né, que eu coloquei ali na mão. Então, lembrando que isso aqui vai ficar dinâmico quando a gente tiver os outros componentes interagindo com esses valores, beleza? Então, a gente completa aqui a parte de profile e desafios completos. Deixa eu voltar aqui normal. Então, gente, era isso o vídeo de hoje. Lembrando que esses vídeos dessa playlist estão sendo feitos em live, twitch.tv/mayatodev. Se vocês quiserem ficar por dentro de outros desafios e outros projetos que a gente faz em live, é só seguir lá o canal. Qualquer dúvida que ficou,
As redes sociais estão aí na descrição para vocês entrarem em contato comigo ou com a galera que está participando também aí dessa semana aí de Next Level Week. Então, lembre-se, continue a codar e no próximo vídeo a gente continua com os próximos componentes. Então, até o próximo vídeo.